Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta. Eu sou Janine Rosa e sou cirurgiã dentista. Toda a minha experiência, mestrado, especialização é toda em gestão de serviços de saúde e a minha expertise é em controle de infecção e biossegurança, principalmente para ambientes odontológicos, já que é a minha praia, já que é a minha seara. E aí, vamos trazer um assunto novo hoje para a gente conversar. Assunto que as pessoas muitas vezes não fazem muita conexão, mas que tem tudo a ver, Então, se a gente pensar que o nosso consultório, a gente trabalha diretamente com pessoas que podem estar possivelmente contaminadas por algum problema, de saúde, que não tem como a gente saber, então a gente aprende isso lá na graduação, que todo paciente deve ser considerado potencialmente contaminado. E isso vai acompanhar a gente durante toda a nossa vida. Por quê? Porque a gente precisa encarar todas as nossas medidas de biossegurança como prioritárias no nosso consultório. Tá, e onde é que você quer chegar com isso? Onde é que eu quero chegar com isso? Que a gente já conversou um pouco em outros momentos que a odontologia, ela dá retorno para quem faz gestão do negócio. E lá onde a gente conversou, a gente também já falou alguma coisa sobre gestão e biossegurança. Gestão e biossegurança, claro. Então, se a gestão é um dos pilares para o sucesso do consultório, ela também tem que andar de mãos dadas, lado a lado com a biossegurança. A biossegurança, ela vai nos acompanhar durante toda a nossa vida, durante toda a nossa carreira, em qualquer especialidade que eu escolha fazer. Então não tem como eu fugir disso, Não tem como eu fazer odontologia sem me preocupar com biossegurança. E claro que nesse ano, deu uma sacudida, deu uma chacoalhada em todos os colegas dentistas nos consultórios. A gente deu uma refletidazinha do que a gente vinha fazendo, porque a gente aprendeu na faculdade, tudo que a gente aprendeu de biossegurança na faculdade, muitas vezes se resume ao uso de EPI. Então, todo mundo aqui, tenho certeza, pelo menos essa galera aí mais jovem, essa galera, quando eu digo mais jovem, é que nasceu da década de 80 pra cá. Eu nasci da década de 80 pra lá, Mas deixa os detalhes de lado, vamos nós. Todo mundo já encontrou, já foi atendido ou já conheceu a odontologia usando luvas. Luvas, simples assim. Mas como assim a odontologia usando luvas? É isso mesmo. Lá no finzinho da década de 70, iniciozinho da década de 80, dentista não usava luva para atender. Dentista só usava luva quando ele ia fazer algum procedimento cirúrgico. Sabia não? Eu usei aparelho quando eu era criança, Então assim, na década de 80 eu usei aparelho, quando eu era criança. E eu lembro até hoje eu lembro do cheirinho do sabonete da mão da minha dentista. Quando ela ia fazer qualquer procedimento na minha boca, ela lavava as mãos antes, Lavar as mãos é uma medida básica de biossegurança, mas ela lavava as mãos e aquele cheirinho do sabonete, aquilo marcou essa minha infância. Para vocês verem como não era incomum essa história de atender sem luva. A gente pode até achar um absurdo hoje, mas isso era muito comum. Então, com o aparecimento do HIV, o HIV/AIDS, em que viu-se que esses fluidos orais e o sangue ele podia fazer contaminação, instituiu-se que todos os atendimentos odontológicos agora seriam de luvas, Todo mundo agora ia usar luva, independente do procedimento, todo mundo ia usar luva. E aí a luva se popularizou. Dentistas tiveram dificuldade, muitas vezes no início não conseguia ter aquele tato na mão, igual quando a gente está na graduação, que a gente faz tudo sem luva e quando vai botar luva a gente fica com aquela dificuldade. Então, foi toda uma adaptação da classe nesse período, E nós estamos passando pela segunda revolução na biossegurança da odontologia, Que agora a gente entendeu que além de luva, existe outros EPIs que a gente não estava habituado a usar. Existe uma N95 ou um EPFF2, que é uma máscara. Existe um protetor facial ou face shield, Existem outras coisas que a gente não era habituado a fazer e agora a gente tem que fazer. Outra coisa que a gente começou a se preocupar também é com a história do aerosol, O aerosol dos nossos procedimentos. Então, se a gente bota uma turbina na boca do paciente com água e ela gira em alta velocidade, ela vai gerar aquela nuvenzinha, chamada aerossol, como queira, e além de gotículas. E esses são os veículos da maioria das contaminações que a gente tem no meio oral. E a Covid veio justamente dizer assim, galera, presta atenção,
que vocês fazerem biossegurança não é só usar EPI, não. Porque do jeito que eu tô aqui, eu tô disperso no aerosol. Então eu posso até contaminar as outras pessoas por meio do aerosol que vocês produzem. E aí o dentista sentou lá no banquinho do pensamento e disse, caramba, e agora? Primeiro todo mundo se apavorou, né? Ficou todo mundo com medo. E aí depois que foi passando o medo, entendendo a doença, precisando de dinheiro, porque a gente vive de consultório, né? Muitos vivem de consultório, precisava voltar a trabalhar. Fizemos o velho juramento de cuidar das pessoas e a gente precisa assumir esse compromisso, não podemos abandonar os pacientes. Então vamos lá, né? Vem aquele primeiro choque, depois a gente vai se adaptando e vai entendendo como é que a gente vai ter que fazer mudança, né? E aí a gente vai ter que fazer a gestão dos processos de biossegurança. E essa gestão dos processos de biossegurança tem que estar atrelada a outra gestão do nosso consultório, a gestão financeira e administrativa. Vão mudar os processos de trabalho. Vai mudar o gasto que eu tenho hoje com o meu material, com os meus EPIs. Então, quem não está muito preocupado hoje com a biossegurança, está fadado a ficar para trás. Não tem como eu trabalhar atualmente sem focar nisso. E não tem como eu implantar todo o meu protocolo de biossegurança sem pensar em passar isso para o meu paciente. Passar isso como? Como imagem de segurança que eu estou transmitindo para ele e, claro, em valores. Quanto é que está hoje uma caixa de máscara? Tripla? Né? Quanto? Então, assim, tem caixa de máscara que você vê em sites vendendo a R$100 e tantos. Uma caixa de luva, a gente comprava de R$20, comprando de 50, de R$60. Claro que muda. Quanto é uma máscara PFF2 ou N95? Tem de 15, de 20, de R$30. Isso vai impactar diretamente no seu orçamento. Mas só que essa é a sua ferramenta de trabalho. Então, o seu paciente precisa disso. Você precisa se adaptar às novas formas de trabalho para que você consiga manter o movimento do seu consultório, fidelizar seu paciente e atrair outros que vão lhe procurar pela segurança que você está oferecendo. De novo, vou falar de novo. Quem não trabalha biossegurança vai ficar para trás. Quem não estabelece um protocolo eficaz, robusto de biossegurança, está fadado a ficar para trás na odontologia. Os pacientes vão procurar quem está pronto para atendê-los. A mídia está mostrando aí o tempo inteiro como é que se protege. Está mostrando o tempo inteiro como é que os profissionais de saúde estão trabalhando para não transmitir dentro dos seus ambientes de trabalho as contaminações para os outros. E isso não vale só para o Covid, não. O Covid foi só a virada da chave, foi só a mudançazinha que a gente precisava, foi só o motivo. A gente estava mesmo precisando disso, dessa chacoalhada, para que a gente se visse dentro de outros processos, né? A gente vai ter que mudar, por exemplo, nossa roupa de trabalho. Então a gente não pode mais usar aquele velho jaleco de pano e sair contaminando por todo canto, por onde eu vou com ele, desfilando com aquele jaleco. Não vai mais rolar. Então ou eu vou usar um descartável, ou eu vou usar um reutilizável, mas tem que fazer a desinfecção, ou eu vou usar um macacão, Tivex, seja o que for. 1000 maneiras de eu conseguir me proteger. E geralmente a gente não usa mais a nossa roupinha que a gente fica em casa, a gente não usa ela para trabalhar, né? Agora está muito em voga e muito recomendado o uso dos pijamas cirúrgicos ou os scrubs, né? Mas, por favor, se vai investir nos scrubs, não seja aquelas pessoas, não seja desse tipo de pessoa que sai na rua com eles, que depois do atendimento, depois do risco que você tem de estar contaminado na superfície do seu corpo, do seu cabelo, das suas mãos, da sua roupa, não vá para o supermercado, não vá almoçar no self-service, não vá para os restaurantes, né? Troque de roupa, pegue a sua roupinha. As mulheres, elas se montam para ir trabalhar, então cheguem no consultório, desmontem, vistam as suas roupinhas de trabalho. No final do turno, tirem as suas roupinhas de trabalho, amarrem num saquinho, levem para casa e se montem de novo e vão trabalhar. Melhor, e vão para casa, né? Sem levar nada do que pegou no consultório para casa. Dessa forma, a gente consegue manter a cadeia asséptica, né? Dentro dos nossos ambientes de trabalho. Então, isso é uma coisa que a gente precisa refletir o tempo inteiro. Qual é o nosso papel, né? E não é só o Covid, a gente tem outras doenças que também são transmitidas pelo mesmo tipo de veículo. A gente tem hepatite B, a gente tem catapora, a gente tem herpes, a gente tem outras doenças fúngicas também que vão por aí, né? A gente tem tuberculose. Então a gente tem uma série de doenças que pode ser transmitida por esses meios.
Então, a biossegurança, ela tem que fazer parte hoje da rotina de cada dentista, de todos os profissionais de saúde que estão hoje querendo se recolocar depois desse susto que nós passamos. Então, usem a biossegurança ao seu favor. Usem a biossegurança como um diferencial, porque realmente quem vai trabalhar um protocolo robusto, ele vai ter que fazer diferença. E isso vai impactar na gestão do seu consultório. Quer paciente de volta? Quer rotatividade? Quer que o paciente não reclame do seu preço, mas entenda o valor que você agregou? Então, tudo isso você vai ter que usar ao seu favor. A gente não pode pensar de outra forma. Então, eu vou ter que reorganizar o meu processo de trabalho, desde a marcação. Como é que eu marco um paciente? O que é que eu preciso avisar para ele? Como é que eu tenho que preparar minha recepção? Se eu colocava a galera todinha para chegar de uma vez só, agora tem que ser horário marcado para não aglomerar. Isso vai mexer no seu fluxo de paciente. Porque já antes a gente dizia assim, o doutor vai atender a partir de tal hora. E todo mundo chegava junto e ficava esperando sua vez por hora de chegada. Acabou. A gente não pode mais fazer isso. Então a gente vai ter que reordenar a nossa agenda. Impacta diretamente no todo o movimento do nosso consultório. A gente vai ter que reorganizar o nosso estoque. Por quê? Porque agora a gente vai ter que ter todo um cuidado com o que a gente vai comprar para EPIs. A gente vai ter que ter um cuidado com a solução saneante que nós vamos usar. Solução saneante. O que é isso? Sabe aquele álcool? Aquele álcool que a gente acha que resolve tudo, que se brincar, bota até no nariz de alguém e ele ressuscita. Pronto, esse álcool não é essa maravilha toda dessa forma. Ou melhor, ele é excelente. Ele é um desinfetante, o álcool 70 é um desinfetante de nível intermediário. Mas muitas vezes o coitado ele é usado da forma inadequada. E a gente acredita que está fazendo a coisa certa, mas na verdade não tá. Então tem um protocolo para usar álcool 70. Então se eu não quero ter o trabalho todinho de fazer o protocolo do álcool 70, eu vou ter que escolher outra solução saneante. Tem muitas, tem várias. Vai depender do bolso, vai depender de quanto eu estou disposto a gastar no meu tempo. Se eu vou ficar usando solução saneante, se eu vou ficar usando as barreiras, enfim. Mil coisas, aí eu vou ter que fazer conta. Então, quanto vai ser a minha nova hora clínica? E aí entra de novo na gestão. Impacta também na gestão de pessoas, por exemplo. Eu gosto de trabalhar só. Tudo bem, você não é obrigado a trabalhar como auxiliar. Mas você sabe que tá o tempo inteiro correndo risco. Porque você sozinho, você manipula uma gaveta, manipula um telefone, digita no computador, abre uma bisnaga de resina. E você prepara, você pega em embalagens que vão ser usadas outras vezes, tudo você sozinho. Então você tá com a mão na boca do paciente e ao mesmo tempo você tá com a mão nesses outros materiais, né? Então isso tudo precisa ser repensado e isso entra dentro da gestão do seu tempo e vai impactar na gestão da sua hora clínica, né? Então, de novo, vamos continuar. Então a gente já viu no agendamento, quantidade de pacientes. Esse é um detalhe que a gente precisa pensar. Antes, a gente atendia um atrás do outro. Correndo um atrás do outro, né? Então, sai um, entra outro, sai um, entra outro, sai um, entra outro. Então, com os protocolos robustos de biossegurança, a gente primeiro vai ter que dar um tempo para renovar o ar da nossa sala, porque a gente já sabe que o aerosol que a gente produz pode estar contaminado e pode passar para outra pessoa. Então, primeira coisa, a gente já sabe que não pode ser sai, entra, não é linha de montagem. Segundo, a gente vai precisar fazer toda a desinfecção da nossa sala, né? Então, se a gente usa barreiras, a gente vai ter que trocar todas. Se a gente usa solução saneante, a gente vai ter que fazer tudo, né? A gente vai ter que levar o material contaminado, separar o material contaminado, trazer o material correto, deixar na bancada só o que vai usar, não ficar usando... não ficar abrindo o material, né, nem deixar tudo exposto, deixar ali em cima só que vai usar, enfim. Então a gente também vai mudar o tempo de atendimento dos pacientes, tanto entre pacientes quanto transpaciente. Transpaciente por quê? Porque tem muitos pacientes que têm muitas coisas para fazer de uma vez só nos tratamentos. Então é importante, e se for possível, que você aproveite e marque esse paciente e faça o que você puder no máximo de uma vez só, né? Porque aí você ganha tempo, você economiza EPI, né? E você já atendeu tudo de uma vez só, tá? Então precisa pensar nisso também. Lembra também que nós ficamos um bom tempo parado, que a economia tá bem complicada nesse momento e que a gente vai ter que entender como nós vamos repassar os nossos novos valores para os pacientes, porque nós tivemos custos adicionais,
né? Nossa hora clínica vai ficar mais cara por conta da nossa nova rotina. E como é que nós vamos trabalhar isso no nosso dia a dia, na nossa rotina. Então, a gente precisa estar preparado para essa nova odontologia, para essa nova rotina de atendimento, para esse novo normal. Costumo dizer novo normal, tudo bem, é meio clichê, mas é um novo normal. A odontologia, ela está se reinventando, ela está voltando diferente. Então, tudo isso tem que estar atrelado à gestão, tá entendendo por que a gestão e a biossegurança estão assim? Porque para eu trabalhar o protocolo de biossegurança robusto do jeito que tem que ser, ele precisa de tempo e de investimento. E isso impacta diretamente na minha agenda, diretamente na quantidade de pacientes que eu vou atender, diretamente no preço dos meus procedimentos, diretamente na escassez de mercado de EPIs ou de outros produtos que acabaram de repente e a gente ainda não conseguiu repor. Então tudo isso está atrelado às condições que a gente tem de atendimento. Agora um pontozinho que a galera aí se estressa toda vez que a gente fala nisso. As canetas de alta e de baixa, elas são uma para cada paciente ou tem que ser esterilizada a cada paciente. Não tem como fugir disso, pessoal. Não tem. Então, assim, todo mundo... mas é muito caro. Mas eu vou ter uma caneta para cada paciente. Eu atendo 8 pacientes. Tem que ter 8 canetas. 8 canetas. E como é que vai ser? Se não quiser ter 8 canetas, então tem 4 canetas. Enquanto tá usando as 4 naquele paciente, as outras estão esterilizando. A esterilização acaba os rolamentos. E aí que é a sua ferramenta de trabalho. Você escolheu ser dentista. Dentista trabalha com canetas, com turbinas de alta e baixa rotação. É a natureza da nossa profissão. Então a gente investe 5, 6, 7 mil num telefone celular, num smartphone. Mas a gente não quer investir 700, 800 reais, R$1.000 numa caneta. Né? Quantos celulares dessas canetas vão poder comprar você trabalhando, você atendendo seus pacientes? Então tudo é uma questão, pessoal, de prioridade, né? E de compromisso. Isso é caráter do profissional. Você queria ser atendido com a mesma caneta que atendeu o anterior? Diga de verdade aí, pense, reflita. Você queria? Então, assim, a gente precisa fazer com o outro o que a gente quer pra si. Então, tem que ter canetas para cada um? Tem. Vai impactar no seu planejamento orçamentário? Vai. A caneta é cara? Tem caneta de 600, 700? Essas são descartáveis. Tá, usa quanto tempo? Usa um ano. Já mediu se usa um ano? Se usar um ano, quanto é o custo dela por mês? Vamos lá. Se for uma caneta de R$1.200, ela vai custar R$100 por mês para você, por exemplo. Quanto cada caneta dessa traz para você por mês? Já fez esse cálculo? Já pensou nisso? Então, de novo, eu estou atrelando gestão com biossegurança. Eu tenho que garantir que os meus procedimentos não contaminem outros pacientes. E para isso eu preciso me planejar. Para isso eu preciso fazer gestão do meu protocolo de biossegurança. Atrelada à gestão financeira, econômica, contábil, enfim, toda a parte de gestão do meu consultório. Então não tem como a gente fugir disso. Não adianta a gente ficar chorando, dizendo que comprar caneta é caro, que eu não tenho dinheiro. Tem sim, tem. A gente não tem a prioridade. A gente quer dar um jeitinho. Só que a gente termina dando um jeitinho e causando um problemão, que nós vamos ter que responder depois, tá? E aí, ou você tem uma caneta para cada paciente, ou você vai organizar o seu fluxo de atendimento de modo que a quantidade de canetas que você tem seja suficiente para esterilizar e atender o próximo paciente, sem problema. Tá? E aí vai da organização da agenda, do atendimento, do consultório de cada um, tá? Isso vale para outras coisas também que a gente tem muitas vezes em pouca quantidade no nosso consultório. Por exemplo, a galera aí que faz ortodontia, né? Que às vezes tem 1 ou 2 jogos de alicate. Quem já foi no consultório do ortodontista, vê que ali na mesinha dele, ali do lado, tem um cavaletezinho e os alicates todos ali em pé. A maior parte dos ortodontistas, ou ele só tem 1 de cada ou 2 de cada. E aí ele vai usando, fazendo a desinfecção e trocando a cada paciente. É assim mesmo. Então os colegas que estão me assistindo vão dizer que vai ser dessa forma. Dificilmente a gente vai ter um ortodontista que vai dizer que tem um alicate que vai usar um jogo de alicate para cada paciente que ele atende. Ainda mais que os atendimentos da orto são atendimentos que são um pouco mais rápidos e a rotatividade é maior nesses consultórios.
que é que a gente vai fazer então? Vai ter que montar um protocolo de desinfecção de alto nível para esses alicates. Desinfecção de alto nível, isso existe? Claro que existe, mas nós dentistas, aqueles especialistas em biossegurança, não sabíamos. Não sabemos, mas precisamos dominar, né? Porque a gente quer trabalhar, mas a gente precisa manter a segurança dentro do nosso consultório. Então a gente vai ter que comprar substâncias que façam esse tipo de desinfecção. Sabe quando você vai fazer endoscopia, que o médico usa aquele endoscópio, né, para colocar aqui na garganta, fazer todo o exame? Pronto, aquele endoscópio, ele não é esterilizado. Ele não é passível de esterilização, ele é feito desinfecção de alto nível. Então, entre um paciente e outro, aquele endoscópio é feito desinfecção de alto nível para que venha o próximo paciente e use. E essa é uma alternativa para a gente fazer na orto, né, nos alicates da orto, para não precisar comprar jogos e jogos, né, dentro da ortodontia, são alicates bem caros. Ah, mas essa solução que você está se referindo, ela é uma solução que ela desgasta o corte do instrumental. É isso mesmo. Mas a gente está muito mais preocupado com o corte do instrumental do que da transmissão que eu posso fazer entre um paciente e outro. É sério isso? É esse pensamento que a gente tem? Então, assim, pessoal, é a nossa profissão. Aí depois a gente não quer que as pessoas minimizem o que a gente faz, porque a gente fica dando jeitinho. A gente não faz do jeito que é pra ser. Porque a gente acha que o paciente vai achar caro quando eu passar o meu preço, né? Ele não vai ver o valor do que eu entrego. Porque nós, dentistas, não sabemos nos vender. Nós, dentistas, não sabemos vender. Mas depois vem um vídeo só falando disso. Depois a gente pensa só em como é que a gente pode abordar os pacientes para a gente fechar as nossas vendas, né? Converter os nossos orçamentos em vendas. Mas enfim. Então, isso impacta diretamente na rotina do meu consultório, na rotina financeira do meu consultório. Então eu passei aí algum tempo parado, e aí agora eu tô voltando. Todo o capital de giro que eu tinha tá sendo utilizado agora para ir voltando, para manter. A quantidade de pacientes diminuiu, porque o protocolo é novo. E aí eu tô tendo que gastar mais, tô tendo que investir mais no meu consultório. Claro que eu tô, não tem como a gente fugir. E aí, como é que eu posso dizer que não vou trabalhar biossegurança porque eu não posso? Não dá, amigo. Não dá. Então você vai ter que fazer essa mágica. Você vai ter que fazer o protocolo robusto de biossegurança caber dentro dos seus atendimentos e do seu orçamento. Como? Então você vai ter que entender todo o seu processo de trabalho. Vai ter que fazer conta, botar na ponta do lápis, saber o que é que vai funcionar para você, o que é que vai ser mais factível de você alcançar com o tipo de público que você atende, e vai ter que rever o valor da sua hora clínica e vai ter que rever a sua tabela de preço. Vai ter que reprecificar os seus procedimentos. Os pacientes podem chiar? Podem sim. Tudo vai ser de como você coloca e mostra o que você implantou e o que você está trabalhando dentro do seu consultório, tá? Então a gente vai ter que usar, vai ter que ser esperto agora, vai ter que ser inteligente. E já que a mídia disse que nós somos os experts em biossegurança, mesmo sem a gente saber de alguns detalhes, né? Se a gente monitorizar nossa esterilização, se a gente saber o que é uma desinfecção de nível intermediário ou de alto nível, né? Se a gente saber que álcool não resolve tudo, né? Sem a gente saber como é que acontece a transmissão por aerosol e esse tempo que tem que fazer, sem a gente entender muito dos descartes dos resíduos, mesmo sem a gente saber desses detalhes, a gente ainda é considerado o expert em biossegurança. Então vamos fazer jus ao nome? Vamos se inteirar, vamos estudar, vamos aprender e vamos tomar conta disso? E vamos colocar nosso negócio para render e vamos botar a odontologia para trabalhar o nosso serviço, né? Então não é a gente que tem que ser escravo do trabalho. O trabalho é que tem que nos dar esse poder de sobrevivência, de vivência, né? Então eu não vivo para trabalhar, eu trabalho para viver. Não é isso? Então é isso, pessoal. A gente não pode ser escravo do que a mídia prega. A gente tem que mudar o pensamento. Então o paciente está ali me procurando porque ele precisa do meu serviço. E às vezes ele nem sabe que ele tem outros problemas. E eu ainda vou trazer para eles, quando a gente faz os orçamentos, os diagnósticos, a gente está trazendo para ele a condição que ele tem de boca, né? A condição de saúde bucal e como é que nós vamos poder ajudá-lo com aquilo.
e isso vai perpassar por toda a nossa organização de gestão do nosso consultório, atrelado a um protocolo robustíssimo de biossegurança. Então, se você ainda não tem esse protocolo desenhado, se você ainda não sabe, ainda não conseguiu organizar todo o seu fluxo de atendimento, se você não conseguiu encaixar dentro do seu orçamento todas essas medidas, está na hora de você parar, está na hora de você sentar e está na hora de você se estruturar. Porque quem não trabalhar biossegurança nesse momento vai ficar para trás. E ela vai ter que caber no seu orçamento. E os pacientes vão ter que enxergar todas as mudanças que você está propondo e fazendo para a segurança dele. Mas você só consegue passar isso para o seu paciente se você tiver autoridade no que você está fazendo. Então você precisa conhecer, você precisa falar sobre, você precisa trabalhar a importância disso. E essa importância começa dentro da sua cabeça. Porque você não consegue vender ou não consegue falar se você não acredita naquilo. Então a primeira coisa é você acreditar e entender a importância de trabalhar a biossegurança dentro do seu consultório. Primeira coisa. Segunda coisa é casar a gestão orçamentária com os novos protocolos de biossegurança. E a terceira é passar isso para o seu paciente. Aí você vai ter um casamento perfeito, né, desse trio aí, e você vai conseguir ter todo o seu consultório de volta, valorização pelo profissional, diferenciação no mercado de trabalho, dentro de toda essa competitividade que a gente tem hoje no ramo da odontologia, tá? Então a odontologia, ela é uma profissão extremamente rentável. As pessoas não vão parar de precisar de dentista, seja por uma questão de saúde ou seja por uma questão estética, e nós temos que estar prontos para recebê-los. E eles têm que estar prontos para entender o valor do tratamento que nós entregamos. E ele consegue ver isso no que a gente consegue mostrar visualmente dentro das nossas clínicas e consultórios, o que é que nós mudamos, como é que nós trabalhamos, porque ele se sente seguro e especial, porque ele sabe que ali sim a gente não vai colocá-lo em risco, né? E a gente também precisa conseguir passar isso dentro das nossas redes sociais, dentro de onde a gente trabalha as nossas mídias, né? Para que a gente consiga se colocar como autoridade, como referência dentro do atendimento odontológico, totalmente pautado na biossegurança. E aí, meu querido, é correr pro abraço, né? Então não tem segredo, a gente precisa parar, sentar, conhecer, estudar e refazer. Então a nova odontologia está aí, o novo normal chegou, os nossos pacientes estão muito mais atentos, resta agora a gente fazer a nossa parte, tá? Então, junta aí o que você já sabe de gestão, junta aí o que você já sabe de biossegurança, faz um casamento dessa dupla, coloca esses dois para trabalhar ao seu favor, tá? Então não dá para dissociar gestão de biossegurança. E quem não trabalhar nesse momento a biossegurança vai ficar para trás. Hoje os nossos pacientes estão atentos. Hoje a mídia toda está atenta. Os nossos colegas estão atentos. As autoridades sanitárias estão atentas. Por que é que nós não vamos fazer a nossa parte? Claro que nós vamos. Então vamos usar a biossegurança a nosso favor. Tanto no nosso compromisso de ser parte da saúde e não da doença, quanto no nosso compromisso de devolver saúde para o nosso paciente, né? Sem colocá-lo em risco. Dessa forma, o nosso atendimento vai ocorrer com total segurança e a gente consegue, sim, consolidar a nossa imagem de referência junto aos nossos pacientes. Ele vai começar a nos indicar, vai falar da gente para os outros, vai dizer que lá foi diferente, que lá tá todo mundo preocupado, que o dentista estava todo paramentado de forma diferente. Ele não vai usar esse nome, mas é isso que ele quer dizer, né? Que ele estava todo vestido de um jeito diferente, que a recepção dele estava diferente, que a hora de marcar foi diferente. Então, tudo isso ele vai conseguindo trazer valor para o atendimento que a gente vai ofertar, tá joia? Então, pessoal, é isso. Esse era o recado que eu tinha para dar hoje. Eu espero que vocês aproveitem, espero que vocês reflitam. E aí, depois a gente volta com mais assuntos sobre biossegurança e sobre gestão na odontologia. Essa é a minha expertise e é isso que eu quero dividir com vocês. Tá joia? Até a próxima!